Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje estamos aqui na nossa segunda aula de conceitos básicos de eletricidade. Você deve estar se perguntando o porquê dessas duas garrafinhas aqui, né? Mas, pois é, galera. Eu gosto muito de trabalhar com analogia. Analogia é você faz a comparação de funcionamento de uma ideia com outra. De uma ideia que é mais fácil. Por exemplo, é muito mais fácil nós fazermos analogia hidráulica para explicar os conceitos de elétrica. Então, eu gostaria que você nessa aula pudesse prestar bastante atenção nessa analogia que eu vou fazer com esses dois recipientes aqui conectados um com o outro através desse cano aqui. Gostaria que você fizesse uma reflexão bem profunda dessa analogia que eu vou fazer aqui, ok? Vamos lá? Bom, eu tenho aqui uma garrafinha, né? Ela está cheia d'água aqui, conforme vocês estão vendo, né? Essa garrafinha aqui ela tem 500 ml e essa outra aqui ela está vazia, não tem nada, correto? Bom, a diferença que eu tenho de uma garrafinha para outra, logicamente, são de 500 ml, porque essa aqui eu tenho 500 ml de água e essa daqui eu não tenho nada. Então a diferença de uma para outra são 500 ml, ok? Beleza? Prestaram bastante atenção nisso? Ok. Agora, vamos lá. Por que se por um acaso eu abrir essa garrafa aqui, a água que está nesse recipiente, ela não corre pelo cano e enche essa garrafa? Vocês sabem me dizer o porquê? O porquê que isso não acontece? Bom, para quem respondeu é porque eu ainda não abri essa tampa, está absolutamente certo. Então, vamos abrir essa outra tampa aqui então. Bom, agora nós temos a água correndo para o outro recipiente. Ela está começando a esvaziar essa garrafa aqui e ela vai correndo para o outro recipiente. Conforme eu venho levantando mais essa garrafa, mais ela vai enchendo o outro recipiente. Igual a gente pode ver, ó. Vou levantar ela aqui. Ela vai sair aqui um pouco da câmera aqui, mas dá pra gente prestar bastante atenção nisso aqui, ó. Ó, ela está enchendo o outro recipiente. Ó, nós vemos aqui que ela esvaziou. Ela encheu o outro recipiente. Enquanto eu não abri essa garrafa, não houve a pressão do ar, não é isso? Não houve a pressão do ar empurrando essa água aqui para ela poder encher o outro recipiente. Porque essa outra garrafinha aqui ela estava fechada. Beleza? Então nós vimos dois fenômenos hidráulicos aqui, correto? Nós vimos aqui a diferença de líquido de uma garrafa para outra. Essa aqui tinha 500 ml e essa aqui não tinha nada. A diferença de uma para outra era 500 ml. Essa garrafa aqui nós abrimos, a água não correu pelo cano, porque essa garrafa aqui estava fechada. Quando nós abrimos ela, a pressão do ar exerceu força sobre o líquido e esvaziou para encher a outra garrafa, beleza? Então tivemos aqui a pressão do ar empurrando esse líquido e tivemos aqui a diferença entre os dois líquidos aqui entre a garrafa. Ok, galera? Beleza? Bom, nós temos aqui agora um outro fenômeno aqui hidráulico, né? Conforme a gente vai colocando as garrafas em níveis diferentes, nós vemos aqui a corrida da água pelo cano, né? A água está correndo pelo cano aqui. Nós temos um cano aqui dessa espessura, correto? O nosso cano ele é dessa espessura. Mas o que aconteceria se eu colocasse um cano da espessura dessa caneta aqui para conectar uma garrafinha à outra? Qual dos dois canos aqui ia oferecer mais dificuldade? Esse cano aqui, que é mais fino, ou um cano mais ou menos desse diâmetro aqui? Logicamente, o que ia oferecer mais dificuldade era esse cano aqui, que ele é muito mais fino do que esse outro, correto? Então agora temos três fenômenos. A diferença de líquido de uma garrafa para outra, a pressão que o ar exerceu para empurrar o líquido, e nós temos aqui um cano fino oferecendo uma dificuldade muito grande para a água passar, com relação se fosse um cano mais ou menos dessa espessura. Ok? Beleza? Bom, tivemos no caso, foram 4 fenômenos, né? Tivemos aqui a espessura do cano, né? Tivemos aqui a corrida da água pelo cano, a água correndo pelo cano. Tivemos aqui também a diferença de nível aqui entre os líquidos e tivemos a pressão
que a água estava exercendo sobre o líquido na garrafa. 4 fenômenos que nós tivemos, ok? Eu vou replicar aqui do lado aqui os 4 fenômenos que nós obtivemos aqui nessa experiência, tá? Agora, vamos fazer uma comparação dessa analogia hidráulica para o que vem a seguir. Vamos lá. Bom, galera, aqui tem uma bateria, como vocês podem ver, e eu gostaria que vocês assimilassem aquela experiência, aquela analogia que fizemos anteriormente com aquelas 2 garrafinhas. Assimilem aquelas 2 garrafinhas como se elas fossem esses 2 polos dessa bateria, ok? Vamos assimilar? Tá. Aquela garrafinha que estava cheia d'água, compare ela como se fosse esse polo negativo aqui da bateria. Ou seja, está com muitos elétrons, estão com muitos elétrons. Agora, compara aquela garrafinha que ela não tinha nada, compara ela com o polo positivo da bateria, ou seja, que estava com falta de elétrons. Ok? Beleza? Bom, então, o que temos aqui na bateria? Os mesmos fenômenos que nós vimos lá naquela analogia hidráulica que fizemos. Ou seja, a garrafinha cheia de água, né, ela representa o negativo da bateria, pois o negativo da bateria está rico em elétrons, tem muitos elétrons. E aquela garrafinha que não tinha nada, ela é o polo positivo da bateria, ou seja, está com falta de elétrons. Ok? Então temos lá o nosso primeiro exemplo, a nossa primeira analogia. Essa diferença de um polo que tem muitos elétrons para um polo que tem falta de elétrons, essa diferença de potencial, podemos chamar assim, diferença de potencial porque, se vocês lembrarem, aquelas 2 garrafinhas, uma estava no alto e a outra estava embaixo, não é isso? Tinha uma diferença de potencial de líquido de uma para outra. Aqui nós temos diferença de potencial também, porque aqui tem muitos elétrons e aqui está com falta. Então essa diferença de potencial que existe entre um polo da bateria e o outro polo da bateria, a essa diferença de potencial, chamamos isso daqui de tensão, ok, galera? Então nós temos aqui a DDP, a diferença de potencial, ok? Bom, o segundo fenômeno que temos aqui, né, na nossa analogia, é o seguinte: aquela garrafinha, eu tinha aberto uma que estava embaixo, porém deixei a de cima fechada. A água só começou a correr pela garrafa quando eu abri a garrafa de cima, porque a pressão do ar, né, exerceu força sobre o líquido e empurrou o líquido para outra garrafinha. Aqui na bateria nós temos esse fenômeno também. Os elétrons só vão sair daqui para atingir o polo positivo através da força que tem aqui dentro da bateria, que é a força química, a força da reação química. A essa força nós chamamos isso aqui de força eletromotriz. É essa força que empurra os elétrons, essa força que faz com que os elétrons saiam daqui do polo negativo e atinjam o polo positivo da bateria, né? No caso, se a gente for assimilar com a nossa garrafinha, é aquela pressão que o ar exerceu sobre o líquido para empurrar o líquido. A isso nós damos o nome de força eletromotriz. Então nós já temos 2 fenômenos: a diferença de potencial, ou seja, um polo que tem muitos elétrons para um polo que tem falta de elétrons. Ok? Que no caso é a nossa tensão elétrica. E temos a força eletromotriz, que é essa força que empurra os elétrons para eles saírem daqui, né? Os elétrons têm que sair. Então a força eletromotriz, ela vai empurrar os elétrons para eles saírem do polo negativo e atingir o polo positivo. É só lembrar da garrafinha, que a pressão do ar empurra a água. Ok, galera? Beleza? Bom, e nós temos a corrida da água pelo cano. Vocês estão lembrados? Que a água corria pelo aquele caninho até atingir a outra garrafa? Bom, aqui nós também temos a corrida dos elétrons. Porém, um detalhe que eu queria observar é o seguinte: só teremos a corrida dos elétrons pelo fio no momento em que nós conectarmos o fio. É só lembrar da garrafinha. Se nós não conectarmos a garrafinha uma com a outra, com aquela mangueira, não vai haver corrente de água, correto? Aqui também não há corrente elétrica se nós não conectarmos um lado ao outro com algum fio. É o que nós iremos fazer agora. Então, galera, tem uma lâmpada aqui. Eu trouxe uma lâmpada aqui e nós iremos conectar essa lâmpada aqui aos polos da bateria, né? Vou conectá-la aqui e conectar ela aqui. Bom, nesse momento nós observamos que a lâmpada acendeu. Por quê? Porque está havendo a corrida dos elétrons pelo fio. Então aqui já temos os 3 fenômenos: a diferença de potencial, um ponto que tem muito elétron para um ponto que tem falta de elétron, só lembrar da garrafinha cheia e garrafinha vazia, né? Temos aqui a força que empurra os elétrons, só lembrar da garrafinha lá, da pressão do ar exercendo sobre a garrafinha. E temos aqui a corrida dos elétrons, ou seja, os elétrons estão passando pelo fio, indo até a lâmpada e retornando aqui até atingir o polo positivo. Bom, galera, então eu conectei aqui uma lâmpada na nossa bateria
para justamente nós continuarmos com essa nossa analogia. Temos aqui, vamos recordar, a diferença de potencial, ou seja, um ponto que está carregado de elétrons com um ponto que tem falta de elétrons. No caso da nossa garrafinha, uma garrafinha está cheia d'água, a outra está com falta d'água, ok? Bom, temos aqui a força que empurra esses elétrons para saírem daqui do polo negativo para atingir o polo positivo, beleza? Lá na nossa garrafinha era aquela força que o ar estava exercendo sobre a garrafinha que tinha muita água, para a água correr e ir para outra garrafinha, beleza? Então temos aqui a pressão, que é a nossa força eletromotriz, a diferença de potencial, que é a nossa tensão, ok? E temos aqui agora a corrida dos elétrons pelo fio. É a mesma coisa lá na garrafinha, onde nós tínhamos aquela mangueira conectando uma garrafinha à outra. A corrida da água por aquela mangueirinha, a gente chamava de corrida de água, se podemos dizer assim. Aqui nós temos aqui os elétrons correndo pelo fio até atingir o polo positivo. Isso aqui nós vamos chamar de corrente elétrica, tá? É a corrente, são os elétrons saindo aqui do polo negativo até atingirem o polo positivo, como nós podemos ver aqui, né? Então, os elétrons estão saindo daqui pelo polo negativo, passando até pela lâmpada e retornando pelo polo positivo. Então nós temos aqui a corrida dos elétrons pelo fio, a diferença de potencial e a força eletromotriz empurrando esses elétrons para saírem daqui. Agora vamos ver um outro fenômeno bem interessante. Reparem que eu conectei aqui no meio do caminho um componente chamado resistor. Esse resistor aqui, ele faz como se fosse um estrangulamento do fio, vamos dizer assim, né? Os elétrons passam por aqui, né, estão voltando. Quando os elétrons tendem a chegar aqui no polo positivo, eles estão encontrando uma dificuldade muito grande. É só lembrar da nossa história lá da garrafinha, daquele cano. Tinha um cano mais fino e um cano mais grosso. O cano mais fino oferece mais dificuldades para a água passar. O cano mais, né, vamos dizer, com um diâmetro maior, ele oferece uma dificuldade menor para a água poder passar. O que esse componente faz é justamente oferecer uma dificuldade para os elétrons passarem aqui pelo fio. Então os elétrons estão saindo aqui do polo negativo, retornando. Quando eles vão chegar aqui, eles encontram essa dificuldade para eles poderem passar. Tanto é que se nós desconectarmos aqui o nosso resistor e conectarmos aqui direto, nós temos mais quantidade de corrente passando ali para a lâmpada, né? Se nós voltarmos aqui de novo com ele, vemos aqui que tem uma quantidade menor de corrente passando para a lâmpada, ok? Mas para tudo há unidade de medida, beleza, galera? Bom, assim como para a distância a unidade de medida é o metro, né? Para peso a unidade de medida é o grama e por aí vai, né? Aqui também nós temos a nossa unidade de medida, correto? Bom, a unidade de medida para essa diferença de potencial é o volt, beleza, galera? Então, a diferença de potencial, a unidade de medida dela é o volt. Aí é onde se confunde, tem muita gente que confunde. Por quê? Essa força que empurra os elétrons a saírem daqui, para chegarem até o polo positivo, a unidade de medida dela também é o volt. Ok, galera? Então, aí tem muita gente que confunde isso aí, mas os fenômenos são diferentes. Nós temos aqui a diferença de potencial, que é a diferença de um polo para o outro, que é a nossa tensão elétrica. E nós temos a força eletromotriz, que é essa força que empurra os elétrons. A força eletromotriz é essa força responsável por empurrar os elétrons. Só lembrar da garrafinha, que a força do ar empurrou a água. Aqui é a força eletromotriz que empurra os elétrons. A força eletromotriz também mede-se em volt. Beleza, galera? A corrida dos elétrons aqui pelo fio, nós medimos isso aqui em ampere. Ok, galera? Então nós vamos medir isso aqui em ampere. E esse nosso amigo aqui que ficou no meio do caminho, oferecendo uma dificuldade para essa corrente passar, nós vamos medir ele numa unidade chamada ohm, beleza? Então, nós temos aí, então, agora, vendo aqui no vídeo ao lado aqui, nós temos as nossas unidades de medida, que é o volt, é o ampere e é o ohm. Ok, galera? Vamos falar dessas unidades de medidas já já, tá? E iremos falar desse resistor aqui numa aula mais para frente, na próxima aula, para ser mais exato, beleza? Vamos lá então para os cálculos? Bom, galera, então temos aqui a diferença de potencial, a DDP, ou também como chamamos a nossa tensão elétrica, ok? Cuja unidade de medida é o volt. Beleza, galera? Como naquela nossa analogia hidráulica, é só você lembrar,
onde temos uma diferença de uma garrafinha para outra de 500 ml de líquido, ok? Aqui tinha 500 ml e aqui nessa garrafinha não tinha nada. Então a diferença de uma para outra, a diferença de potencial de uma garrafa para outra, era de 500 ml, ok? O segundo fenômeno que observamos era a força eletromotriz, ou seja, aquela força que empurra os elétrons, ok? E que também nós medimos em volt, galera, né? Assim como a nossa tensão elétrica, a força eletromotriz também mede-se em volt, aí é onde há muita confusão com relação a essa parte de elétrica, mas nós vimos aqui que um fenômeno é uma coisa e o outro é outra coisa, ok? A tensão elétrica é a diferença de potencial e a força eletromotriz é aquela força que empurra os elétrons. É só lembrarmos, galera, daquela analogia que fizemos entre as garrafinhas, que enquanto nós não tirássemos a tampa daquela garrafinha que estava mais alta, que estava cheia de líquido, o ar não entrava na garrafa, não fazia pressão empurrando a água para outra garrafinha, ok? Então aquela força do ar seria a nossa força eletromotriz, a força que está empurrando a água para ela poder chegar até o outro recipiente. No caso de uma bateria, é a força da química que está empurrando os elétrons para ele poder alcançar o polo positivo da bateria, ok, galera? E tínhamos o nosso terceiro fenômeno, que era a corrente elétrica, ou seja, a corrida dos elétrons por um fio, por um condutor, né? Seja lá o que for. E ela mede-se em ampere, beleza, galera? Mais uma vez, galera, fazendo analogia com aquela nossa garrafinha, era quando nós abríamos a tampa e a água ela começava a correr pelo cano até alcançar aquela outra garrafinha. Essa corrida da água aqui pelo cano, nós chamávamos na analogia hidráulica de corrida poderíamos chamar de corrida de água, né, pelo cano. No caso da corrente elétrica, nós chamamos de corrente elétrica. Então, ou seja, quando nós temos uma bateria e nessa bateria você tem dois polos e você liga um polo ao outro com fio, quando os elétrons saem do negativo para alcançar o positivo, a corrida desses elétrons pelo fio nós chamamos de corrente elétrica, ok, galera? O nosso quarto fenômeno, galera, que tínhamos era a resistência elétrica. A resistência, então, era a dificuldade oferecida por um condutor para a circulação dos elétrons. Correto, galera? Então era aquela dificuldade que o material oferecia para a passagem dos elétrons. E a resistência, a unidade de medida de resistência, ela era o ohm. Ok, galera? Mais uma vez fazendo analogia hidráulica, galera, era quando nós tínhamos aquelas duas garrafinhas e se no meio do caminho a gente pegasse e esmagasse o cano, ok? Esse pedacinho aqui, ó, a água ela ia fluir pelo cano, mas ao chegar aqui nesse esmagamento do cano aqui, ela iria encontrar uma dificuldade para poder passar. Esse pedacinho aqui do cano esmagado é a nossa resistência que nós temos, ou no caso da eletricidade, a nossa resistência elétrica. É fruto do nosso estudo da próxima aula. Vamos ver os resistores, que são os componentes que são introduzidos no circuito para oferecer resistência elétrica. Justamente nessa parte aqui, ele oferece uma dificuldade para a corrente elétrica passar. Beleza, galera? Bom, então com isso, galera, nós vimos aqui as três grandezas elétricas básicas, que são volt, ampere e o ohm, que dão origem à lei de Ohm. A lei de Ohm, ela diz o seguinte, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, tá? O pessoal costuma brincar aqui, quem vê ri, para você poder gravar melhor, ok? Então, para você poder achar a tensão, nós temos aqui a resistência multiplicado pela corrente. Assim como, se nós quisermos achar a corrente, nós pegamos a tensão e dividimos pela resistência. E também, se acaso quisermos achar a resistência, nós pegamos a tensão e dividimos pela corrente. Então aqui tem as três fórmulas básicas. E aqui do lado aqui eu vou colocar outras formas de você poder calcular também pela lei de Ohm a partir do volt, ampere e do ohm. Ok, galera? Dá uma olhadinha aqui do lado aqui que vocês vão ver aqui uma tabela. Tem na internet também para nós podermos baixar essas outras variações das fórmulas. Beleza, galera? Então, conforme iremos ver nas aulas sobre Arduino, o Arduino ele possui 14 pinos. Esses pinos aqui eles podem ser usados como entrada ou saída digital, ok? Então esses pinos aqui podem ser usados como entrada ou saída digital. Nós veremos futuramente como proceder com isso. Esses pinos aqui também, eles funcionam com uma tensão de 5 volts. Esses pinos eles têm uma tensão de funcionamento de 5 volts. E cada pino desse ele pode fornecer ou receber uma corrente de no máximo 40 miliamperes.
Então cada pino desse aqui também, ele tem uma corrente para ele poder receber ou para ele poder transmitir de 40 mA, não pode exceder isso aí. Cada pino desse aqui, ele possui um resistor interno também. Ele tem um resistor interno chamado resistor de pull-up. Vamos ver isso aqui futuramente. Mais pra frente, o que quer dizer esses resistores? Que podemos habilitar eles através da programação, né? Esses resistorzinhos que tem em cada pino desse microcontrolador. Esses resistores internos ao microcontrolador, às vezes ele se faz necessário para você não adicionar um resistor externo. Então, através do software, você pode acionar esses resistores internos ao microcontrolador, chamados resistores de pull-up, tá? Veremos melhor, veremos uma aplicação melhor deles um pouco mais para frente, mas já é bom vocês saberem que dentro do microcontrolador existem resistores que podem ser acionados através de software, chamados resistores de pull-up. Então temos aí o Arduino, agora vocês sabem que o Arduino, cada pino do Arduino funciona com 5 volts, né? E a corrente que ele pode receber ou transmitir é de 40 miliamperes, né? Então temos aí uma aplicação prática da nossa aula sobre lei de Ohm. Ok, galera? Bom, turma, é isso aí. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula. Um abraço, galera!